Bom, primeiro, para mim é um grande prazer aqui estar falando para a AVES, né, Associação de Violão do Espírito Santo, e tendo essa oportunidade de divulgar esses dois trabalhos. Bom, são dois livros que serão lançados agora no próximo dia 19, mas dois livros totalmente diferentes entre si, né? O primeiro livro é o complemento de uma quadrilogia do compositor capixaba Marcos Anandréia. A gente teve essa ideia de fazer essa parceria, na verdade essa parceria já tem quase 15 anos, e a gente teve a ideia de fazer esse projeto de editar toda a obra dele de violão, ou pelo menos a obra mais importante dele de violão. Então foram pensados dois livros solo, que já foram lançados, respectivamente em 2014 e 2016, um livro de música de câmara com violão, que é esse que está sendo lançado agora, né? Então, é o livro Marcos Anandréia, obra completa para violão, o terceiro volume desse livro. Então, a ideia é essa, é um livro em que a gente edita obras para música de câmara. Então aqui nós temos duo de violão, a gente tem um duo de violão e clarinete, que foi estreado inclusive em um dos FIVs, né, no segundo FIVs. A gente tem um quarteto de cordas, uma obra interessante assim, do compositor para música de câmara, dentro da obra dele, que é muito vasta, né, a gente fez essa seleção. Então assim, é uma continuação de um trabalho esse livro. O objetivo principal é a gente registrar, e ainda com o compositor em vida, claro, né? Registrar o trabalho dele em partituras para ficar disponível depois para os estudantes, para os violonistas, enfim. O segundo livro é um sonho antigo meu, né? E é o meu primeiro livro nesse gênero. Eu sempre trabalhei muito na catalogação musical, tenho várias publicações em catalogação musical. E sempre tive o desejo de fazer um livro na área técnica, na área pedagógica. E aí surgiu esse trabalho. Então o segundo livro é Evoluindo no Violão Instrumental, um livro que ele é feito não para iniciantes do violão, isso é importante deixar bem claro. Não é um livro para iniciante, ou seja, aquele aluno que começa do zero para aprender violão, não. Esse é um livro feito para quem já toca, quem já tem uma experiência com o instrumento, pode ser inclusive um aluno de bacharelado em violão, um aluno de curso básico, mas que sente que não está evoluindo como ele queria. Então o livro ele traz dicas de evolução. Na verdade são 10 dicas práticas de evolução que abrangem conceitos de estudo, maneira de estudar, fala sobre unha, fala sobre carreira, fala sobre vários aspectos que influenciam essa evolução de um violonista. Então são 10 dicas, são 10 técnicas evolutivas, aí a gente entra mais em trabalho específico de mão direita, mão esquerda, sincronismo dos movimentos, sonoridade, elasticidade, escalas, velocidade. Então a segunda parte são 10 dicas técnicas. E finalmente 10 músicas evolutivas, 10 obras que foram pensadas no sentido de evolução, começando obviamente de uma mais simples até a mais complexa. Essas músicas foram retiradas, algumas logicamente de obras de domínio público e outras obras que foram feitas por compositores brasileiros e até capixabas. A gente fez essa seleção, buscou valorizar também alguns compositores capixabas e brasileiros. Então são 10 obras que vão fazer com que o aluno evolua, obviamente ele aproveitando as duas dicas anteriores, né? As dicas de estudo e as dicas técnicas. Bom, os dois livros foram feitos durante a pandemia, né? Ou seja, vamos colocar aí 2020 e 2021. E obviamente foi um período que todo mundo teve um pouquinho mais de tempo, né? E eu aproveitei. Na verdade tem um terceiro livro, que é a segunda edição do meu livro sobre música brasileira, mas esse é um assunto para uma próxima entrevista. Mas esses dois livros especificamente, eles foram desenvolvidos em plena pandemia. E obviamente eles ficaram prontos e a gente não teve condição de lançá-los por motivos de distanciamento, e eu não queria fazer isso de forma online de jeito nenhum.
Então, a gente aproveitou esse momento, né, de recolhimento mesmo, de introspecção mesmo, para pensar nessas duas publicações que eram publicações que já estavam no meu radar, né? Eu só aproveitei mesmo o momento para desenvolvê-las. Bom, desafios eu não tive nenhum, né? Eu tive conceitos que toda publicação envolve, né? Mas principalmente o livro de técnica, sim, eu acredito que teve um certo desafio, sim. Primeiro porque ele é um livro bilíngue, então o livro todo foi traduzido para o inglês. Isso é de propósito, porque eu vou lançá-lo agora mês que vem nos Estados Unidos, e isso eu creio que vai facilitar bastante o trânsito do livro em outros países, né? Então, primeiro em formatar essa questão do livro em 2 idiomas, eu tive que, logicamente, ter auxílio de um tradutor para fazer essa parte. E depois, ainda no livro de técnica, evoluindo no violão instrumental, a dificuldade é que eu queria que não fosse um livro muito extenso, aquele livro de 200 páginas. Não, eu queria um livro em que o leitor absorvesse rapidamente esses conceitos. Então, eu tentei enxugar ao máximo a questão das dicas e a questão das técnicas. Na parte do repertório, a gente tem não digo uma dificuldade, mas uma coisa natural, que é a autorização das obras. A gente tem que buscar a autorização das obras com todos os compositores que eu mencionei, né, os compositores brasileiros e capixabas, mas não tive problema nenhum, todos eles cederam com o maior prazer as suas obras, e obviamente nós tivemos que reescrevê-las num formato aqui pertinente para a edição. Então teve que ter, as obras tiveram que ser todas reeditadas, né? Mesmo aqueles compositores que tinham ela numa edição já pré-estabelecida, a gente teve que adequar ao formato do livro, né? O formato do livro ele também foi pensado, ele é um livro em formato de 1/4, de uma partitura mesmo, porque aqui dentro tem obras, né? Nós temos aqui obras escritas, né? E as obras, logicamente, não podem ser pequenas, não poderia ser uma edição com um tamanho menor do que essa aqui. Mas não são dificuldades, são barreiras que a gente vai transpondo naturalmente. O livro do compositor Marcos André, eu digo que não tive dificuldade nenhuma, porque eu tenho já um contato semanal com o compositor, já há quase 10 anos que a gente tem esse contato semanal. Então essas obras aqui são frutos desse contato que a gente tem. Então esse trabalho que eu faço com o compositor, de auxiliá-lo, né, na parte de composição, é um trabalho que me dá muito prazer, porque eu gosto muito de fazer isso, né? Eu sempre costumo dizer, a obra é do Marcos, a ideia dele, as melodias são dele, a harmonia dele, mas a gente precisa formatar isso para o aspecto de um violonista, e isso muitas vezes os compositores não trazem. Então é esse trabalho que eu faço com ele. Então eu pego as obras, reviso, dou alguns palpites, algumas modificações necessárias para melhor execução, né? Mas isso é um trabalho natural que eu já faço com ele há muito tempo. Bom, os livros eles foram editados nos Estados Unidos através da Amazon.com. Então, obviamente, lá no site, todos os sites da Amazon, né, que a Amazon tem várias filiais em vários países, mas eu sempre aconselho nos Estados Unidos e também na filial brasileira, eles estão disponíveis lá. Eles estão disponíveis também no e-book, né, que é uma edição mais simplificada, própria para e-book. E também eles vão estar disponíveis aqui através do meu site, aqui no Brasil, e eu acredito que seja até mais rápido do que a Amazon. Embora a Amazon seja muito rápido, a gente tem um problema aí da importação, né? Então sempre demora um pouquinho mais. Através do meu site, ele fica mais rápido a entrega e também um pouquinho mais barato.